Então, muito bom dia aos que estão me assistindo. A fala de hoje nós vamos falar sobre uma postagem que tem a temática sobre as relações amorosas entre as pessoas. Eu vou passar pelo viés da filosofia essa abordagem. Era uma postagem que dizia que há uma diferença entre amar e gostar. E é feita uma analogia entre gostar como a pessoa que vai até um campo, arranca uma flor e leva consigo para o seu benefício próprio, e amar como aquela pessoa que observa a flor no campo e que assim, ao observá-la, sente um afeto pela beleza dela por si só. Bom, a partir disso a gente pode propor também que teria uma terceira ligação que uniria essas duas, que seria um sentimento de idolatria, um sentimento de adorar uma pessoa. Primeiramente, falando sobre o gostar, eu acredito que as relações hoje em dia, como tudo na nossa sociedade contemporânea, elas estão muito perecíveis, elas estão muito líquidas, como disse Bauman, e nós vivemos um individualismo muito grande, que faz com que nós passamos a utilizar as pessoas como coisas e as coisas como totens de afeto. Bom, o que ocorre então? Ocorre que, ao fazermos isso, buscando a felicidade, nós estaremos utilizando uma ética utilitarista para alcançar essa felicidade. E alguns autores nos explicam, como por exemplo Bruno Ciberras de Carvalho, nos explica o que é o utilitarismo e como ele pode funcionar sobre um viés liberal, econômico, sobre uma questão de uma política social, mas, e pode funcionar muito bem, dependendo da sociedade que se analisa, mas também, ao mesmo tempo, num viés individual, ele vai nos mostrar que isso pode nos levar à infelicidade, tanto a nossa quanto da pessoa com a qual nos envolvemos, pois isso pode nos levar a um egoísmo, porque o utilitarismo, o que ele visa, de acordo com o preceito inicial de Jeremy Bentham e de Mills, o utilitarismo ele busca como ética a felicidade para o maior número de pessoas possíveis. Só que quando há um relacionamento entre duas pessoas e uma que gosta apenas e não a ama e tem como fim essa satisfação dos seus desejos, essa ética ela pode atrapalhar a felicidade. Vejamos então o que diz Carvalho sobre isso. A teoria utilitarista parte da tradição das teorias contratualistas, que entende a justiça como a defesa legítima do direito pessoal. Muito bem. Ele segue dizendo que a ideia de racionalidade instrumental funda a concepção liberal de igualdade, que aposta na igual dignidade e independência das diversificadas preferências individuais. Então aqui a gente tem que ter um cuidado sobre essa questão do simplesmente gostar. Há pessoas que, muito bem, elas resolvem por questões pessoais, por questões de foro íntimo delas, resolvem que as outras pessoas são interessantes por determinados predicados, que elas não desejam um amor romântico no sentido de idealização, e que elas querem um companheiro para dividir a sua vida sentimental, mas também a sua vida prática, que o faça crescer, isso e aquilo, e que vão ter um relacionamento aberto, ou que vão ter um relacionamento que não vai evoluir para uma constituição de uma família. Está muito em voga
os contratos de namoro, no ramo do direito, em que a pessoa ela decide que ela não quer uma união estável, não quer um casamento, ela quer um namoro qualificado com aquela pessoa e que não vai haver confusão patrimonial. Normalmente as relações humanas entre duas pessoas, independente hoje em dia da opção sexual delas, elas envolvem a construção de uma vida. Isso é natural dos seres humanos. O problema acontece quando uma dessas pessoas tem consciência plena disto e a outra pessoa pode não ter esta visão e ela passe normalmente, e isso é normal nos inícios de relacionamento, a idealizar o outro. A idealização de uma pessoa, de um fato, de uma ideia ou de um objeto, ela nos tira a realidade, que é um conceito platônico, do objeto, do sujeito, e faz com que nós não tenhamos os pressupostos necessários para compreender o que está se passando. No livro A República de Platão, no capítulo 7, onde está o mito da caverna, que de forma minimalista eu vou explicá-lo aqui, e depois nós vamos comentar sobre como essa questão se aplica aos relacionamentos, fala que havia um conjunto de escravos que já nasceram escravos e que eles foram colocados em tenra idade, ou desde sempre, dentro de uma caverna, acorrentados, que eles não podiam olhar para os lados, não podiam olhar para cima, não podiam olhar para baixo, não podiam olhar para trás, não podiam conversar entre si, simplesmente olhavam para uma parede. Essa caverna possuía uma fenda, uma abertura, pela qual conseguia entrar uma luz que iluminava essa caverna, porém essa luz ela não era suficiente, para que as pessoas conseguissem perceber a realidade, e ademais atrás desses escravos havia uma mureta e mais atrás uma grande fogueira. Entre essa fogueira e a mureta, outras pessoas, escravos ou trabalhadores ali, passavam por trás, conversavam, falavam, só que como a conversa que eles tinham, ela estava distante, a caverna era muito grande, tinha eco, não se conseguia entender o contexto daquela conversa, e as imagens que os escravos viam dessas pessoas, ou seja, a imagem que eles viam da realidade, era a projeção das sombras da fogueira sobre a parede da caverna. Dessa forma, eles não conseguiam ter acesso do que era real e do que eles pensavam como realidade. Então a realidade deles era baseada naqueles sentidos que estavam sendo enganados pelaquela condição da caverna. Isso no relacionamento ele pode ser muito prejudicial a longo prazo ou até a médio prazo, porque vai fazer com que a pessoa que esteja apaixonada, digamos que uma esteja apaixonada e outra esteja gostando, não tenha a plena consciência do outro. Ela vai imaginar o outro assim como ela está vendo pelo que está se apresentando. Então ela vai, enquanto um está pensando em ter um namoro qualificado, o outro quer ter uma casa, um casamento, filhos. E isso vai ser ruim para os dois, porque não vai trazer felicidade para nenhum deles. Por quê? Porque quando a outra pessoa for conhecendo essa outra pessoa, ela vai ver que não era aquilo que ela queria, e ela vai se desencantando. Assim como os escravos, como dito por Platão, quando se libertam, no início, quando qualquer um deles é libertado e subitamente compelido a se levantar e a virar o pescoço e a caminhar e olhar para a luz, ele sofrerá fortes dores. O brilho irá angustiá-lo e ele será incapaz de ver as realidades das quais, em seu estado anterior, tinha visto as sombras. Então, imagine alguém dizendo a ele
que o que ele viu antes era uma ilusão, mas que agora, quando ele está se aproximando do ser, os seus olhos estão voltados para a existência mais real. Ele tem uma visão mais clara. Então isso acontece também com os relacionamentos e isso não vai deixar ninguém feliz, porque não vai ter uma continuidade, não vai ter uma segurança para ambos os lados. Tanto aquele que pensava que aquela pessoa era boa para ele e ele não poderia, e ele com sentimentos de não querer um sentimento irracional, romântico, via aquela pessoa exatamente como ela era, e a outra pessoa via o amado como uma projeção de si mesmo. Então ambos vão ficar infelizes quando a realidade aportar naquele relacionamento. Isso hoje em dia ele causa sérios problemas, porque nós podemos ver buscando novamente, né, fazendo uma comparação entre as ciências, né, eu que além de filósofo também sou bacharel em Direito, e enfrento e trabalho na segurança pública, na polícia judiciária, e vejo isso diuturnamente, que as pessoas elas acabam não tendo um diálogo aberto sobre o que elas estão sentindo umas pelas outras, e de repente uma ruptura abrupta faz com que o outro, o parceiro rejeitado, não tenha uma sensação boa, ele se sente enganado, ele se sente traído e ele pode querer se vingar, né? Ou ele pode, né, mesmo quando não termina o fim do relacionamento, né, ele pode querer dominar o outro parceiro quando ele começa a perceber que talvez a pessoa tenha uma atitude que lhe é justa ter essa atitude, porque as pessoas elas são donas de si para si, né? E isso não há nenhum problema, desde que elas não firam os outros e que elas entendam o que é virtude, que é o que nós vamos falar logo em seguida. E um dos casos, e um outro livro, uma outra literatura que eu indico, é esse livro Sobrevivi e Posso Contar, de uma mulher que se chama Maria da Penha, que não é por casualidade que Maria da Penha foi quem deu nome para a lei de maus tratos no Brasil contra as mulheres, violência doméstica contra as mulheres. Então essa leitura mostra o que essa idealização, essa percepção errada, né, sobre o outro, né, pode fazer, entre outros contextos, é claro, porque aqui dentro da Maria da Penha nós temos um contexto de dominação, de machismo, era uma idealização não só sobre essa pessoa, mas uma idealização errada completamente de mundo, né? Que isso é um outro problema muito sério, né? Que além que nós temos, né? São pessoas que têm condicionamentos, que têm comportamentos que eles estão fora da realidade, dentro do contexto da contemporaneidade. Isso faz com que as pessoas tenham uma ação que ela beira a doença. Não me cabe aqui falar sobre isso, mas esse livro aqui ele é interessante para que nós possamos ver não só quanto à idealização sobre quanto a mulher, porque ela foi totalmente vítima do que ela passou, ela não teve colaboração com isso, né? Tanto pela questão da sociedade em que machista que estamos inseridos, né? Quanto na questão que esse homem tinha sobre sua visão, sobre sua idealização do mundo que ele vivia, e a idealização que ele fez, que ele precisava de uma mulher que fizesse todos os seus caprichos, né? Então é bom sempre, né, que as pessoas elas se deem conta dessa postura que às vezes a gente comete até de uma forma não racional, né? Mas no caso da violência doméstica, as pessoas elas têm que interiorizar isso, que elas não são uma propriedade da outra. Então assim elas conseguem
serem felizes. Bom, então como alcançar essa tal felicidade dentro do relacionamento? A gente pode, dentro da filosofia, buscar na filosofia, né, algum conselho sobre isso, apesar da filosofia ela não ser uma ciência prática, mas ela pode ser utilizada para uma praxis melhor da vida. Então a gente tem nesse livro aqui de Immanuel Kant, Crítica da Razão Prática, o que ele diz que é a felicidade. Para Immanuel Kant, a felicidade ela é alcançada pela virtude. Então, e como é que se alcança a virtude? Kant diz que se alcança a virtude pela aplicação do imperativo categórico, que, resumidamente, o imperativo categórico é aplicar uma regra para todas as situações. Essa regra ela tem que ser aplicada a todas as situações que têm aquele mesmo objeto. Por exemplo, né, é errado fazer o mal contra as pessoas deliberadamente. É errado. Não tem justificativa para isso. Né? É certo fazer, por exemplo, dos relacionamentos, fazer o seu companheiro feliz. É certo fazer o seu companheiro feliz. Mas eu não posso, para isso, conseguir fazer ações más para atingir esse objetivo bom. Por exemplo, eu não posso mentir, eu não posso enganar, eu não posso ludibriar. E isso faz com que nós tenhamos um imperativo categórico. O que? É a virtude. Eu tenho que conseguir esse fim pelo meio virtuoso. Ele não é conseguir um fim por qualquer meio. Kant diz que isso não é virtude, e sem a virtude nós nunca seremos felizes. Então vamos ver aqui. Primeiro ele fala de como não é possível a felicidade sem a virtude. Então, no capítulo 2 da Dialética da Razão Pura, na determinação do conceito do soberano bem, Kant diz que não se consegue a felicidade. Não se consegue a felicidade de que forma? A felicidade, e para dizer a verdade, não somente aos olhos interessados da pessoa que se toma a si mesmo como fim, mas também no juízo de uma razão imparcial que considera a virtude em geral do mundo como um fim em si. Então, a pessoa não pode ser ela o fim em si mesmo para a felicidade. Ela não pode ser só os seus anseios importantes para que ela consiga a felicidade. É preciso, né, que se enxergue o outro, pois o outro é tão importante, né, num contexto social que todos nós vivemos, quanto você mesmo. Para que você possa ser feliz, o outro também precisa ser feliz para Kant. Então, agora sim, analisando sobre a questão da virtude, o que o Kant diz sobre a virtude e conquistar a felicidade, que pode ser aplicado aqui nessa questão dos relacionamentos afetivos. Enquanto, pois, a virtude e a felicidade constituem juntas a posse do soberano bem numa pessoa, mas também enquanto a felicidade estiver repartida exatamente em proporção da moralidade, com o valor da pessoa e como aquilo que a torna digna de ser feliz. O soberano bem de um mundo possível. O soberano bem designa o todo, o bem acabado, no qual, contudo, a virtude permanece sempre como condição. Então, como é que o Kant vê a felicidade? A felicidade é uma virtude que ela se alcança pela moral. Ela se alcança pelo imperativo categórico, que a sua importância sobre os seus anseios ela é tão importante quanto o outro. Mas como é que a gente pode trazer isso na prática para um relacionamento? Bom, é normal quando as pessoas se conhecem que elas mostrem às outras os seus predicados, as suas qualidades, e deixem um pouco menos aparente as suas qualidades menos dignificantes, os seus defeitos, as suas características que podem não ser as características que se deseja numa pessoa. Né? Então,
como é que a gente pode aplicar sobre isso aí para transformar e não ter a desilusão dita por Platão, quando a outra pessoa percebe a realidade. As pessoas, a partir de um momento que elas já têm uma certa intimidade, elas podem começar a falar para o outro de uma forma franca as suas características, os seus defeitos, as suas fragilidades. E isso vai fazer com que o outro também se estimule, ou você pode estimular para que ele também diga as suas. Isso vai criando um elo de confiança. Eis que as pessoas elas esperam que você, né, não mude completamente o seu pensamento de uma hora para outra, sem dar um aviso e sem que elas tenham feito nada para que isso ocorra. Há coisas subentendidas, por exemplo, que elas podem, ao serem descobertas, fazer com que a pessoa ela se desiluda com a outra. Isso é normal de acontecer se as pessoas não forem verdadeiras sobre os seus reais desejos. Tá? Então a pessoa ela vai criando essa confiança e dá para o outro uma segurança de que aquele terreno que ela está pisando é um terreno forte, é um terreno robusto, é um terreno que pode realmente ser a base de um relacionamento entre uma vida a dois. E a filosofia pode ajudar bastante a esse entendimento que vai levar a uma maturidade racional e a dominação de paixões e sentimentos que nós não conhecemos. Era isso.